Bom dia a todos. É um prazer estar participando agora do Conasum. Gostaria de agradecer a oportunidade que me foi concedida de estar fazendo essa comunicação com vocês. E durante esse período nós vamos estar discutindo alguns aspectos da relação da gestão com custos ambientais. Eu não pretendo, não tenho a pretensão de ensinar vocês custos ambientais. Eu quero fazer uma comunicação discutindo aspectos importantes que devem ser levados em consideração dentro da perspectiva de gestão que nós temos atualmente nas organizações. Então, agradecemos a presença de todos e vamos dar início, então, à nossa proposta. Bom, todos vocês sabem que custos, de alguma forma, enseja desafios hoje na gestão empresarial. A minha proposta é discutir custos ambientais dentro dessa perspectiva. E ao longo daquilo que eu vou estar apresentando para vocês, eu vou estar abordando essas questões, dando relevância ao aspecto da gestão, principalmente. De antemão, eu gostaria de salientar que pode ser que nós tenhamos uma diversidade de conhecimentos envolvidos em relação a todos que estão participando. Eu vou tentar ser o mais objetivo, o mais simples possível, em relação àquilo que eu vou apresentar. E, como eu já havia dito, não tenho a pretensão de ensiná-los, mas vou estar à disposição de vocês após a apresentação e com os contatos para que eu possa, de alguma forma, estar contribuindo com vocês em relação a essa temática. Bom, antes de mais nada, fazer uma apresentação. Como vocês devem já ter pego nas comunicações do próprio Congresso, eu sou contador, tenho mestrado em contabilidade e doutorado em meio ambiente e sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do Canto do Pantanal, há 30 anos. Então, já tenho desenvolvido pelo menos uma aprendizagem bem extensa e ainda continuo aprendendo, né? As minhas áreas de interesse envolvem custos, controladoria e meio ambiente, até porque entendo que hoje interdisciplinaridade e multidisciplinaridade é um tema recorrente de várias áreas de conhecimento. Daí o meu interesse. Os objetivos gerais que foram passados do minicurso envolvem alguns conhecimentos de custos ambientais e a sua aplicação dentro da gestão empresarial na busca de uma gestão eficaz. Em alguns momentos eu vou salientar um pouco mais a respeito dessa gestão eficaz e o que eu pretendo passar para vocês em relação a essa eficácia. Alguns questionamentos que eu fiz aqui a respeito do lucro empresarial. Então, gostaria de já antecipar, nós vamos estar falando de custos, mas numa abordagem de resultado, não apenas unilateral em termos de custo. Ok? A minha proposta, eu vou seguir uma metodologia de estabelecer um problema. O que é esse problema? Uma pergunta que a gente pretende estar colocando e discutindo a partir das abordagens conceituais que possam, de alguma forma, esclarecer a temática ou abrir caminhos para que sejam melhor desenvolvidos esse conhecimento. O que é esse problema? A gestão empresarial envolve um arcabouço de decisões. Essas decisões, elas precisam envolver comportamento organizacional, precisam envolver
aspectos pessoais, aspectos tecnológicos, aspectos comportamentais. Então, envolve uma gama de atores num objetivo comum, num objetivo, muitas vezes, estratégico, operacional, de buscar resultados e uma gestão eficaz. Em todos os aspectos que nós formos tratar de custos, a gente estará tratando de informação estratégica. E o que eu quero salientar com isso? As informações estratégicas, elas são pertinentes à gestão. Elas são informações internas privilegiadas da empresa. Possivelmente, vocês não vão ver essa abordagem amplamente divulgada em termos das empresas, até porque é necessário a empresa se preservar para que ela tenha uma competitividade e alcance seus resultados. Daí essa proposta, prospecção de decisões, no sentido de uma abordagem de como construir essas informações. Como eu faço parte de uma ciência utilitária, então a ciência contábil, pode ser que eu esteja falando com administradores, com engenheiros ou com profissionais de várias áreas. Então, a minha abordagem é mostrar que é possível usar essas informações, é possível se apoiar nessas informações relacionadas à gestão estratégica de custos, à abordagem da controladoria, para que as decisões possam gerar o lucro pretendido dentro das empresas. Bom, como introdução, estamos num ano atípico. Eu acho que possivelmente muitos de nós só viram precedentes, como nós estamos passando na história, de colapsos em relação à civilização, de competitividade, de uma série de dúvidas em relação àquilo que pode ser oferecido, aquilo que pode ser consumido, ou como se pode conformar o comportamento dos indivíduos ao longo do tempo. Então, esse cenário permanece e ainda se abre para as perspectivas futuras da própria civilização. E dentro dessas temáticas, eu gostaria de salientar que competitividade, aspectos ambientais, a qualidade e a necessidade de você desenvolver decisões que foquem o seu consumidor, seja ele o próprio gestor, ou seja ele o próprio consumidor final dos seus produtos, é importante para que nós tenhamos uma visão adequada de como as informações podem contribuir para o processo de tomada de decisão. Então, nós temos concorrência, nós temos uma diversidade globalizada de produtos e de prestadores de serviço, e nesse cenário a competitividade só vai ser possível a partir do momento que nós possamos entender que, de alguma maneira, nós podemos conjugar as variáveis ambientais, econômicas e sociais e produzirmos resultados. Ainda dentro desse cenário, as empresas são chamadas a ter uma diversidade muito grande de interesses e de desafios. Muitas delas escolhem essas opções, outras delas são envolvidas ao longo da sua capacidade de atuação na sua indústria ou no seu ramo de atividade. Então, para que isso seja concreto, para que as consequências sejam as mais positivas possíveis, é necessário que as entidades possuam um envolvimento de todos os aspectos operacionais, de todos os indivíduos dentro dos seus objetivos. E esse conhecimento não é individualizado apenas para que haja uma participação, mas o compromisso de que cada transação, de cada decisão, em todos os níveis organizacionais, é que pode possibilitar a própria geração dos resultados.
Então, envolve sobrevivência, envolve desenvolvimento, envolve eficiência e eficácia, envolve desafios gerenciais e, acima de tudo, a confrontação de todos os aspectos relacionados às empresas na busca de seus resultados. Por fim, nessa introdução, eu gostaria de falar um pouco sobre aspectos gerais envolvendo o contexto ambiental. Sabemos que toda atividade humana gera impactos, gera escassez ou gera necessidades de consumo de recursos naturais. O desenvolvimento econômico ele é construído a partir do consumo desses recursos naturais, envolvendo aspectos internos relacionados às empresas e aspectos externos relacionados à própria sociedade, à comunidade, o país ou o cenário onde a empresa está inserida. Nós, no Brasil, nós não temos uma cultura da escassez. Eu acho que é um privilégio nosso, nós temos abundâncias muito significativas em vários recursos que, em outras localidades, sofrem restrições significativas, como a própria água, o próprio solo e as capacidades climáticas também, para que seja desenvolvido adequadamente algumas culturas ou algumas atividades empresariais. Então, entendendo que esse é um privilégio, nós devemos levar essa discussão a um novo patamar, o patamar da escassez, o patamar da necessidade de nós olharmos os recursos naturais com uma certa restrição, verificarmos que, por melhor que seja o processo produtivo, de alguma maneira ou em algum momento nós vamos ter restrições, então vamos necessitar tornar possível reaproveitar, reciclar, tornar possível que os nossos processos, as nossas plantas industriais sejam mais eficientes, tanto no consumo desses recursos naturais, como também no consumo de aspectos de energia. Então, hoje nós temos uma diversidade de tecnologias, desde o uso de energia solar, eólica e outros, não só balizados no processo de geração hidrelétrico, né? E nesse cenário, tornar a eficácia, a geração de resultados, um processo não apenas econômico, mas também social e ambiental, diz respeito a aspectos estratégicos em toda a organização. Daí também advém a importância de nós termos, nesse cenário, a empresa reconhecida tanto nacionalmente como internacionalmente. Então, o próprio processo industrial hoje é desafiado a ter uma análise do ciclo de vida, construir aspectos externos de reconhecimento em relação à sua capacidade de gerar benefícios, não apenas produtos e serviços, mas também uma consequência social e ambiental. Algumas empresas são chamadas também hoje mundialmente a serem reconhecidas a partir dos aspectos ambientais, como protetoras do ambiente, como empresas responsáveis social e ambientalmente. Eu gostaria de salientar que isso não deve ser entendido como muitos usam o termo greenwashing, ou seja, uma propaganda verde para alguma coisa que não tem uma conformidade adequada. Isso seria um equívoco, né? As empresas elas são chamadas a serem reconhecidas pela capacidade dela de desenvolverem atividades antrópicas, atividades que geram impactos, consumirem recursos ambientais e, mesmo assim, serem responsáveis em relação àquilo que dispõe
para a sua atividade. Outro aspecto importante dentro desse cenário em relação a custos diz respeito à obsolescência programada. Na área de engenharia, na área de gestão empresarial e em vários aspectos, isso é um tema muito velado, não é discutido, mas ele existe. Então, é comum nós termos, por exemplo, prazo de validade, é comum nós termos equipamentos eletrônicos ou até a capacidade estabelecida por alguns aspectos de plantas industriais, de recursos, veículos, ou qualquer que seja os bens de consumo, até a própria natureza, nós teríamos uma obsolescência programada, o que nós poderíamos chamar de um estágio a partir do qual você começa a comprometer a própria continuidade daquilo que você está dispondo. E dentro disso envolve questões relacionadas ao próprio custo, à própria qualidade, à própria conformidade do produto e, consequentemente, envolve não apenas a empresa, como também envolve todo o cenário onde ela atua. Então, por que eu trouxe essa abordagem? Porque isso envolve não apenas a empresa, com todos os seus cenários de produção, de envolvimento no mercado, mas também, por outro lado, envolve um comprometimento. Como as coisas devem ter os designs necessários para que possam participar de todos esses aspectos, gerando lucro, gerando competências, conformidades na satisfação dos clientes e, por último, também desenvolvimento sustentável. Por desenvolvimento sustentável, nós devemos entender os aspectos ambientais, econômicos e sociais. Não é possível dissociar esses três pontos importantes do entendimento de desenvolvimento sustentável. Bom, algumas premissas, algumas constatações que eu não vou fazer questão de discuti-las em profundidade. Vou apresentá-las como verdades, né, em alguns aspectos importantes para a gestão. A primeira delas é que todos os fatores estratégicos de processo de decisão das empresas necessitam incorporar resultados econômicos com a questão ambiental, sob pena de não haver conformidade de continuidade das empresas. A legislação cada vez mais exige e compromete as organizações a responderem isso. Algumas são mais diretas e objetivas e outras, de alguma maneira, impactam internamente e externamente, ou no mercado nacional, mercado internacional, as empresas. E a gestão disso pode ter um significado de continuidade ou descontinuidade, de fidelização no produto, no serviço, como também a escassez de investidores e de clientes em relação ao que a empresa possa gerar, tal comprometimento em relação a alguns aspectos importantes dos fatores produtivos. Então, a escassez ela deve ser entendida e tratada dentro das organizações, porque a atividade econômica exige esse comprometimento e, consequentemente, os fatores, recursos naturais, eles não vão estar totalmente dispostos à hora que a empresa precisar, ou muitas vezes as restrições vão ser intempestivas. Outro aspecto importante é que toda e qualquer atividade econômica gera impactos, gera resíduos, e a necessidade de você colocar isso dentro da cadeia de valor e dentro das decisões do ciclo de vida dos seus produtos é pertinente no tratamento dos custos, sob pena de você não poder equacionar sua continuidade, a sua performance e os seus resultados se não forem
adequadamente estabelecidos esses critérios. E, por último, toda gestão precisa de informações. E as informações adequadamente dispostas aos usuários podem gerar decisões competentes, prover alternativas a partir das quais todos os gestores poderiam fazer as melhores escolhas e avaliar, muitas vezes, as escolhas que são necessárias serem feitas. Qual é a diferença? A diferença é que nós temos que estabelecer um padrão corrente em todas as decisões. Eu tenho que entender que eu vou ter restrições tecnológicas na minha planta, restrições comportamentais no meu pessoal ou no meu comportamento organizacional, restrições de logística em relação aos meus fornecedores, restrições em relação aos meus clientes, capacidade de compra, mercado, competidores. Então, entender que o processo de condução estratégica da empresa vai ser diferencial a partir do momento que eu vou colocar e conjugar essas variáveis dentro de um processo de informação que vai estar me apoiando ou me acompanhando dentro do processo de tomada de decisão e provendo os recursos necessários é impreterível. É tão importante quanto a existência de um bom produto. Citando Michael Porter, quando ele relaciona vantagens competitivas, ele cita duas estratégias principais. A primeira é liderança em produto. Você tem um produto que no mercado, ele, de alguma maneira, ele é incontestável, ele é lembrado. E a segunda estratégia é liderança em custos. Na visão de resultado, você ter competências que possam ser utilizadas e serem geradoras de resultados eficazes nas atividades de propor um produto ao mercado e usar os recursos disponíveis nas empresas. Eu não poderia deixar de comprometer alguns conceitos aqui. De maneira geral, eu gostaria de separar adequadamente gastos, custos e despesas. Quando a gente fala de custos, muitas vezes a mídia ou o próprio senso comum, ele discute custos, muitas vezes envolvendo conceitos de despesa. Então, de maneira básica, tudo vai ser o consumo de recursos econômicos à disposição da empresa, seja gasto, seja desembolso, seja investimento, seja despesa, custos ou até a própria perda. A diferença, iniciando pelas perdas, é que não há um retorno. Quando você julga que o recurso econômico não gera um retorno, não gera benefício futuro para a empresa, ele tem que ser considerado uma perda. Agora, os demais, eles são factíveis e correntes dentro da atividade empresarial. Eu gostaria de salientar aqui, chamar a atenção para vocês, que eu trato na minha disciplina custos administrativos como sendo despesas. Mas por que isso? Porque todo recurso econômico consumido na empresa, ele tem que gerar um benefício. Seja ele um rótulo contábil de despesa, seja ele um rótulo contábil de custo de produção. Então, são recursos econômicos. Há um sacrifício, há uma captação, há uma aplicação, então tem que haver uma consequência. Então, nesse aspecto, o conceito que eu quero estar tratando com vocês é que, mesmo que nós estivermos falando de uma despesa, nós vamos estar tratando isso como um custo. E quando nós tratamos com custo, nós tratamos isso como consumo de recursos econômicos que, direto ou indiretamente, poderão gerar produtos e serviços, ou gerarão, ou possibilitarão, a prestação de serviço administrativo para a empresa. Você contrata pessoas, contrata
estrutura seu staff, equipa, coloca recursos à disposição da gestão, então, de alguma maneira, você quer ter o resultado. Outro aspecto importante é que a construção dos resultados da empresa passa pela análise da cadeia do valor, ou seja, então, é possível, né, e é preferível que seja entendida que todo o fluxo de decisões não envolve apenas um item dentro da cadeia de valor da empresa, envolve uma criação de valor sistêmica. Então, todos são importantes, todos vão dispor dos recursos econômicos. Então, da ideia do produto até a satisfação da necessidade do cliente, passando ainda pelo ciclo de vida dele, de um pós-venda, é importante envolvermos todos os aspectos de gestão de custos e, consequentemente, nós dispormos disso numa análise adequada de resultados. Bom, o custo ambiental. O custo ambiental, ele passa por um paradigma principal, que é a gestão ambiental. Toda empresa, ela vai possuir custos ambientais. Na escolha da sua planta, na escolha dos seus resultados, na escolha do seu produto, no aspecto do recurso natural envolvido, seja um recurso agrícola, seja um recurso mineral, seja um recurso de serviço que vai envolver outras atividades que envolvem outros recursos naturais. Então, de alguma maneira, nós vamos estar sempre falando de custos ambientais e envolvendo o processo, como a empresa constrói a sua gestão, o seu processo industrial, como ela gera seus resultados a partir dos seus produtos e serviços à disposição para desenvolver a sua atividade, qual o impacto, qual a consequência, como ela lida com a sua colocação no mercado em relação ao ciclo de vida do produto, em relação aos recursos naturais que ela exige para o seu desenvolvimento, em relação ao processo de conhecimento da própria sociedade em relação aos seus produtos. E, por último, não menos importante, como ela prevê a sua continuidade a partir de um plano ambiental, permeando os três processos anteriores, seja buscando uma qualidade da disposição dos seus recursos de forma eficiente, seja colocando um comprometimento em relação aos seus processos no uso mais eficiente, na reutilização, na reciclagem de insumos. Então, os custos ambientais, eles envolvem a gestão ambiental, no sentido de você construir um arcabouço empresarial, institucional, até com comportamento organizacional, porque é impossível você ter essa disposição de custos e de gestão sem que você envolva as pessoas. E hoje, aliás, eu entenderia isso como até um dos principais pontos de dificuldade, porque as pessoas têm que ser envolvidas dentro desse processo. Não adianta você delegar isso de cima para baixo. Existem tecnologias que envolvem melhoria contínua, mas a melhoria contínua tem que vir da pessoa. E a pessoa, o indivíduo, ele tem que se predispor a ter essa contribuição, se predispor a ter esse aprendizado. Outro ponto ainda importante é que os gastos ambientais, eles, de alguma maneira, eles envolvem circunstâncias internas da empresa e muitas vezes externas. Qual seria o exemplo? Bom, eu tenho que dispor dos recursos naturais para a produção, mas muitas vezes eu tenho que dispor de recursos econômicos até para
para dispor dos meus resíduos em relação ao ambiente onde eu estou atuando empresarialmente. Ou seja, não existe um único gasto, não existe um único custo ambiental. Se nós entendemos que a empresa ela possui um ciclo de vida, e muitas vezes o ciclo de vida da empresa é regulado pelo ciclo de vida dos seus produtos, então nós teríamos internalidades e externalidades. Muitos de vocês podem perguntar assim, mas as externalidades elas não são tão importantes no contexto empresarial brasileiro. Eu posso até concordar com vocês, mas o diferencial hoje de competitividade da empresa, o diferencial estratégico está em se preparar para os desafios. Daí a discussão que nós estamos tendo. O desafio da gestão eficaz é nós entendermos que, embora seja incipiente as externalidades, principalmente em relação ao desenvolvimento econômico das empresas e dos produtos no Brasil, por exemplo, o lucro ele é privado, só que o tratamento em relação ao meio ambiente ele é público, ou seja, é o envolvimento de todos. Então, a reciclagem das garrafas PETs, o reaproveitamento do papel ou o tratamento dos resíduos sólidos, ele não envolve, na atualidade, estou circunscrevendo isso bem especificamente, não envolve o lucro das empresas, mas não exime essas empresas de se preocuparem isso no futuro próximo. Haja visto que, mesmo você não tendo essa efetividade legal, isso vai, de alguma maneira, bater a porta das organizações, seja na manutenção do próprio reconhecimento social dos seus produtos e serviços, ou seja por implicações legais. Daí, é importante nós termos em mente que esse processo ele exige um comportamento empresarial. Há alguns modelos de reaproveitamento que eu citei aqui, não quero ser exaustivo, mas só lembrando, como nós estamos falando de uma gestão estratégica, é preciso que algumas terminologias elas povoem o nosso pensamento, o nosso entendimento, ou a nossa preocupação, ou nos chame a atenção. Quais seriam essas terminologias? O reuso, a capacidade da empresa moldar toda a sua estratégia, do ponto de vista de ela trabalhar com recurso natural, do ponto de vista da escassez. Embora não seja tão natural, embora nós não tenhamos uma conformidade tão latente nesse contexto, é importante que as empresas sejam preparadas para isso. As restrições de energia, restrição de água, restrição de alguns recursos produtivos, isso, ano após ano, vem batendo as portas de muitas organizações ou de muitas atividades econômicas. Outro ponto é a reciclagem, a importância de você entender a restrição e reaproveitar aquilo que possa ser reaproveitado dentro do seu processo produtivo, seja um polímero, seja uma para de metal, seja um recurso agroflorestal. De alguma maneira, isso vem sendo uma disposição. E eu abordo isso não exclusivamente para processos industriais. Isso já tem estudos importantes dentro da construção civil, dentro da produção agropecuária. Não é um contexto exclusivo das indústrias, né? E outro ponto é a revaloração. Mesmo no mesmo segmento, não menos importante, mas dentro de uma estratégia para que possa minimizar os impactos dos custos ambientais dentro das atividades econômicas.
Ainda em relação aos custos ambientais, nós devemos entender que o ativo da empresa é muito importante. Então, a escolha que ela faz de uma planta moderna, de uma planta segura, de um processo industrial aonde existe uma disposição de reaproveitamento, de reciclagem, vai envolver também os seus custos ambientais. O design de você ter o investimento em construir uma planta que vai ter reaproveitamento, que a tecnologia vai ser aquela que produz uma eficiência energética melhor, caracteriza investimentos, e esses investimentos depois vão ser absorvidos dentro de um processo econômico-financeiro da atividade empresarial. No que tange nas nossas plantas industriais, ainda nós temos uma capacidade incipiente de reconhecer esses custos ambientais, ou seja, a capacidade de você modernizar uma planta, mesmo assumindo custos significativos em relação aos ativos e proporcionar um ciclo de eficiência e de aproveitamento que tem impacto financeiro e impacto econômico dos resultados dos processos empresariais. Daí a importância de nós entendermos isso e trabalharmos os custos ambientais dentro do ativo ambiental da empresa, a escolha de condicionadores, a escolha de equipamentos eletrônicos e elétricos mais eficientes, a escolha de veículos com uma conformidade energética melhor. Então, todo o processo das escolhas da construção da empresa tem envolvimento de custos ambientais e tem consequências em resultados ao longo da existência da própria empresa e da conformidade de seus produtos. Outro aspecto importante também no entendimento dos custos ambientais diz respeito ao próprio passivo ambiental. Então, imaginemos o seguinte: a empresa é um ente que tem um sistema aberto e ela interage com a sociedade, com nações ou com o ambiente, e de alguma maneira ela tem comprometimentos. Então, quando nós falamos de passivo ambiental, nós falamos, agora há pouco eu abordei também o aspecto legal, ainda é incipiente a exigibilidade. Nós acompanhamos nos últimos anos desastres ambientais significativos envolvendo mineração, envolvendo ocupação urbana, envolvendo produções agrícolas, seja um despejo químico, seja um rompimento de barragens, seja uma ocupação urbana onde você não tem o aspecto de drenagem e até os aspectos de plano diretor muito bem delineados, e aí você tem as consequências de enchentes e de desastres significativos em relação às pessoas, isso, de alguma maneira, vai impactar os custos das atividades empresariais. Por que eu estou chamando a atenção? Existem instrumentos que permitem que as empresas, de alguma maneira, se preparem antecipadamente. Nós falamos dos estudos de impactos ambientais e dos relatórios de impacto ao meio ambiente. Eles não são exigidos para toda e qualquer organização, ou para todo e qualquer processo produtivo, ou para toda e qualquer empresa, né? Eles são restritos. São restritos até à legislação ambiental da cidade onde a empresa vai se instalar, do estado, ou até do país onde a empresa pretende desenvolver suas atividades. Muito embora todos esses aspectos, é importante que
estejam envolvidos o entendimento de custos ambientais com os passivos ambientais, porque vão ser necessários ao longo do tempo. Hoje, a sociedade, de alguma forma, ela está fechando o cerco em relação à escassez, em relação às dificuldades encontradas no próprio desenvolvimento econômico ou na própria existência do ser humano em relação às suas atividades antrópicas, seja de consumo de produtos e serviços ou ocupação dos recursos naturais de uma forma geral. Então, é importante o entendimento desses custos ambientais, porque no ciclo de vida da empresa e dos produtos, eles de alguma maneira vão estar sendo abordados, até porque as empresas, muitas vezes, por exemplo, a disposição de resíduos sólidos, se amanhã ela tiver uma consequência à saúde pública ou à saúde de uma localidade, do indivíduo em si, né, de alguma maneira a empresa vai ser comprometida a arcar com esse passivo, né, ambiental. Daí a importância de que a empresa entenda estrategicamente quais são as suas restrições, quais são os seus comprometimentos e envolva isso em relação aos custos que serão necessários para o seu desenvolvimento empresarial. Falando um pouco de custos, eu gostaria de abordar aqui uma equação de resultado da empresa. Então, falando de ativo, de passivo, de lucro, eu trago aqui a receita total é igual ao custo total mais o lucro. É isso que toda empresa pretende. Eu acrescentei uma variável aqui relacionando os custos ambientais. Então, dentro da fórmula do lucro pretendido pela empresa, que é uma quantidade de produtos, custos administrativos, despesas administrativas, custos diferenciais variáveis, despesas diferenciais e variáveis, vai ser inserido os custos ambientais. Vocês podem perguntar, mas elas não estão nos custos e despesas variáveis? Sim, de alguma maneira, mas também elas podem estar envolvidas como custos diferenciais. E por que positivo e negativo aqui? Porque eu posso estar envolvido nesses custos ambientais uma maior eficiência da minha empresa, então eu tenho um padrão de eficiência onde eu tenho uma conformidade maior, ou eu posso ter um fator negativo, ou seja, a minha planta industrial ela não tem uma conformidade satisfatória, os meus fornecedores de insumos e materiais não oferecem a conformidade necessária para que a minha capacidade de produção tenha um aproveitamento dos recursos muito mais satisfatórios, então eu tenho que consumir mais recursos, daí a importância. As escolhas dentro da cadeia de valor, as escolhas que eu planejo dentro das minhas estratégias de implantação do produto, dentro da estratégia da implantação ou do desenvolvimento do meu processo produtivo, vão envolver esses custos ambientais, serão importantes, terão que ser computados positivamente ou negativamente dentro do meu entendimento, da minha realidade empresarial. Lembrando que nós estamos falando de dados privilegiados, dados internos da empresa, dados que não são divulgados. Então, esse entendimento, dentro dessa função linear de quantificação de custos, a partir do entendimento dessa fórmula, eu posso trabalhar custos ambientais, posso trabalhar resultados empresariais para todo e qualquer tipo de organização. Como o objetivo da minha comunicação aqui não é ensinar, talvez chamar a atenção de vocês para fatores importantes. Eu gostaria de salientar isso porque a conformidade dos resultados que a gente vai tratar mais à frente,
ela vai ser oriunda da capacidade de nós fazermos esse planejamento estratégico, de nós entendermos esse comprometimento da empresa, para que a partir daí, usando essa formulação, construindo esse sistema de informação, eu possa tomar as decisões de forma mais eficazes. Por que mais eficazes? Porque nem toda decisão vai ser totalmente eficaz. Eu tenho que entender que muitas vezes, diante daquilo que eu expus agora, eu vou ter restrições da minha planta industrial, vou ter restrições do meu comportamento organizacional, vou ter restrições dos meus insumos e eu vou ter que lidar da melhor forma com esses aspectos. Como que eu construo essa informação? Eu coloquei aqui alternativa, custos ambientais ou resultados ambientais. A abordagem que eu quero dar para vocês é entender custos ambientais e trabalhar com uma informação de resultados ambientais. Por que que eu tenho que entender custos ambientais? Eu tenho que construir um entendimento que eu vou consumir recursos. Agora, quando eu chamo de resultados ambientais, eu entendo que o consumo desses recursos deve gerar lucro, deve gerar eficiência ou eficácia. Daí a importância de eu ter resultados no principal ponto de vista estratégico. Aí, por que resultados? Lembrando a demonstração contábil, a demonstração de resultado, eu não posso abordar o consumo de um recurso econômico em qualquer que seja a organização ou atividade econômica, sem confrontar a capacidade de gerar receita e consumir recursos inferiores à receita gerada. Daí a importância de que nós entendamos que resultados ambientais vão dispor do entendimento que os recursos estão envolvidos, que a receita gerada ou o benefício econômico gerado é superior ao que foi consumido, que, consequentemente, eu posso ter lucro ou posso ter resultados satisfatórios dentro da minha atividade econômica. A possibilidade disso na contabilidade é chamada de contabilidade por atividade. Por que contabilidade por atividade? Porque a partir do entendimento de tudo aquilo que adiciona valor dentro da estrutura organizacional da minha empresa, eu posso quantificar tanto restrição, como eficiência e como capacidade de gerar resultado, capacidade de gerar lucro. E por que eu tenho que ter essa influência de uma contabilidade por atividade? Porque toda vez que eu retroalimento, avalio a minha estrutura empresarial e vejo nela informações relevantes que permitem a ela ter atividades que geram resultados, geram eficiência, estão concatenando a necessidade de preservação, conservação, tanto dos recursos econômicos que eu disponho, como também dos recursos naturais e ambientais que eu exijo para a minha atividade econômica e, consequentemente, dentro desse ciclo, eu possa também ter atenção em relação aos aspectos sociais e ambientais onde eu estou inserido, eu causo consequências positivas para a minha empresa, seja ela em função de lucro, seja ela em função do reconhecimento do meu produto, do meu serviço, da minha capacidade empresarial. E, contradizendo isso, se eu não tiver atenção a essas informações, quais seriam as possíveis consequências? Bom, eu posso ter clientes mais criteriosos que não vão fazer uso do meu produto ou serviço e possivelmente pode até fazer uma promoção contrária a eles. Eu posso ter investidores que hoje são comuns, então nós vemos isso na exportação agropecuária do Brasil, nós vemos isso na produção de alguns produtos. Então, hoje, muito embora
nós possamos discutir isso. Olha, na base do faço o que eu mando, mas eu faço o que eu faço, mas mesmo assim, se eu quero vender, se eu quero ter resultado, eu tenho que estar compondo com os meus consumidores, com os meus investidores, com os meus financiadores, no entendimento que eu tenha um compromisso, não apenas de geração de resultados, mas também um compromisso ou uma co-obrigação ambiental. E, de alguma forma, também, eu tenho que estar considerando, como já tive a oportunidade de abordar com vocês, os aspectos relacionados à legislação, ao conjunto de leis onde está inserido o meu processo produtivo, os meus produtos, sob pena de eu comprometer até a própria continuidade da minha organização. Isso pode até soar um pouco utópico diante da realidade que nós temos atualmente nas empresas. Mas eu, contrapondo essa afirmação, o ano de 2020 para nós é muito atípico. Então, quem imaginaria uma pandemia a nível mundial com consequências pelas quais nós estamos passando e vamos conviver por muito tempo? Então, isso nos faz analisar e pensar mais devidamente que essas consequências em relação aos produtos, em relação ao ambiente, em relação à necessidade de eu ter atividades que estejam comprometidas com as consequências que eu acabei de abordar, elas são latentes em toda e qualquer atividade econômica. E a necessidade de entendimento disso vai comprometer tanto gestores como contadores, engenheiros, por essa necessidade de você atender e satisfazer essas perspectivas de interesse de um público financiador, consumidor e gestor em termos públicos também. Outro aspecto importante que a contabilidade por atividade traz é a necessidade de nós termos uma visão sistêmica de que abordar custos ambientais, resultados ambientais, necessita ser abordado dentro de uma visão de resultado. Para que eu tenha uma visão de resultado, os aspectos de eficiência e eficácia, produtividade têm que ser compreendidos e têm que ser geridos para que a informação gere essa possibilidade ao gestor. Então, a informação contábil que eu estou tratando aqui, em termos de custos ambientais, em termos de resultados ambientais ou em termos de contabilidade por atividade, tem que atender o modelo decisório dos gestores. Outro aspecto importante, toda e qualquer decisão, ela sempre vai ter um comprometimento operacional, um comprometimento financeiro e um comprometimento econômico de seus resultados. Como que isso se delinea? Bom, a melhor ou pior capacidade de utilizar os meus recursos diz respeito ao aspecto operacional. A capacidade de cada uma das minhas decisões comprometer um desembolso e, consequentemente, eu ter que gerar resultados satisfatórios, compromete o meu aspecto financeiro. E esses dois processos anteriores têm que gerar lucro, e o lucro é o resultado econômico buscado por toda e qualquer atividade econômica. Outro aspecto importante é que toda vez que eu falo de custos, eu estou falando de uma parte do processo de resultado. Quando eu falo de resultado, eu falo sempre da confrontação de uma receita com o consumo de um recurso econômico. Daí a importância de que
quando nós tratamos toda e qualquer decisão, nós sempre tenhamos a visão de resultado, porque é possível, a partir daí, fornecer informações sobre o processo decisório, fornecer informações sobre a atividade econômica da empresa, com todos os aspectos importantes. Olha, quanto eu gerei de receita, quanto eu consumi de recursos e qual foi o meu superávit ou o meu lucro e como as consequências desse lucro possibilitaram a continuidade da empresa. Outro aspecto importante é que toda e qualquer decisão relacionada a custos ambientais, relacionadas à gestão ambiental, relacionada à atividade econômica das empresas, vai envolver não um único ou exclusivo núcleo de conhecimento. A área de ciências contábeis, como ciência utilitária, ela tem a proficiência de gerar informação para os gestores tomar decisão, mas ela se apoia em várias áreas de conhecimento, seja engenharia, seja administração, seja economia, seja a área de sistemas de informação, seja a área de processamento de dados, e seja também a composição do entendimento do mercado, seja o entendimento de que os produtos eles têm similares, eles têm competitividade, eles têm que ser entendidos não de forma estática, mas de forma dinâmica dentro do sistema empresa, e os resultados também em relação à empresa, abrindo um parênteses, a empresa ela não é estática, ela é totalmente aberta e dinâmica, e como sistema aberto e dinâmico, para eu quantificar resultado, para eu entender custos ambientais, para eu entender as atividades econômicas que eu estou desenvolvendo, eu tenho que entrar nesse processo de forma dinâmica. Daí a importância, chama a atenção de nós contadores, dos administradores, de entender a empresa ou a atividade econômica como algo dinâmico, não estático, e, consequentemente, se não é estático, eu tenho que levar em consideração o dinheiro no tempo, eu tenho que levar em consideração o mercado como validador do meu produto, ou do meu serviço, ou até dos meus custos consumidos. Eu tenho que trabalhar com conceitos que não abordem exclusivamente o aspecto só tributário, mas abordem também o aspecto econômico. E a construção disso só é possível a partir do momento que eu entenda que cada decisão vai possibilitar que o lucro seja construído. Os gestores vão ser cobrados por suas decisões, e daí a dinâmica de eu gerar uma informação que atenda a esses gestores e dê suporte, não apenas em relação ao débito, ao crédito, aquilo que ele consumiu ou aquilo que ele gastou, mas sim ao resultado de cada uma das decisões. Que esses gestores e que todos os envolvidos na atividade econômica sejam, de alguma maneira, comprometidos em relação à geração de resultados. E que a atividade da empresa, a atividade econômica, a construção, como eu demonstrei na cadeia de valor, desde o pensar o produto ou o serviço até atender o pós-venda do seu cliente, de alguma maneira comprometa, perdão, toda a organização. E isso a partir de um sistema de informação, de uma estrutura organizacional, de um comportamento organizacional que vai, de alguma maneira, desafiar os gestores para a construção desse entendimento. Aqui, uma abordagem não exaustiva, mas um modelo. Então, como eu falei, conceito de margem de contribuição, conceito das decisões não estáticas e dinâmicas, conceito de que é necessário eu verificar o resultado operacional, o resultado financeiro, o resultado econômico. É possível eu ter isso a partir de um modelo de informação
e de um modelo de mensuração adequadamente à disposição dos gestores e entender que o resultado importante é o resultado da empresa, dentro do aspecto social, econômico e ambiental. Bom, o entendimento disso vai trazer algumas contribuições: confiabilidade da empresa em relação ao seu mercado, a possibilidade de os gestores estarem atendidos adequadamente com informações em relação aos custos e aos resultados de cada uma das atividades e de cada uma das suas decisões, possibilitar que a empresa tenha um entendimento sistêmico do seu comportamento, tanto nos aspectos sociais, econômicos quanto ambientais. Então, é uma conjunção de vários fatores. O entendimento também de que o resultado, a otimização dos resultados econômicos vão fazer com que ela gere a sua continuidade. E, especificamente em relação à gestão ambiental e aos custos ambientais, o reconhecimento da empresa a partir da melhor utilização dos seus insumos, das suas atividades operacionais, o aumento do seu reconhecimento no mercado, a possibilidade de você produzir produtos que tenham a satisfação tanto das necessidades dos consumidores, mas também o reconhecimento ambiental pela capacidade deles disporem dos recursos naturais, sem ou com o comprometimento do menor impacto e da responsabilidade ambiental nas suas atividades. O benefício estratégico de que você, com decisões, possa ter o reconhecimento institucional, a renovação dos seus processos para que cada vez mais você seja mais eficiente, consuma adequadamente os recursos à sua disposição, tenha um comprometimento em relação a todos os envolvidos e ao comportamento organizacional, assegurando tanto internamente ou externamente o reconhecimento de que há um compromisso de atender às necessidades de produtos e serviços, mas também há um compromisso maior em relação à própria continuidade da empresa e à disposição do próprio ser humano em consumir esses produtos e serviços. Bom, de alguma maneira, a abordagem que eu busquei trazer a vocês, ela foi mais para chamar a atenção de aspectos relacionando a gestão empresarial, o meio ambiente, a gestão ambiental e os custos ambientais. Espero, de alguma forma, ter chamado a atenção de vocês para esses problemas. Agradeço, mais uma vez, a possibilidade de ter feito essa comunicação com vocês e, a partir de agora, me coloco à disposição para os questionamentos, se assim vocês estiverem dispostos, por favor. Obrigado. Obrigado, professor Jorge. Excelente apresentação. Gostei muito da questão visual e do conteúdo que foi explorado. Como o senhor falou, não era para ir a fundo, mas era para causar, né, um certo interesse em estudar um pouco mais a fundo. Tem uma série de comentários no chat, né, agradecendo pela sua apresentação, pela qualidade da exposição. A primeira pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse é do Jefferson Nascimento. Ele pede para perguntar se os custos da qualidade ambiental podem auxiliar a competitividade e a sobrevivência das organizações. Jefferson, né? Isso. Jefferson, agradeço a sua pergunta e posso relacionar a qualidade à própria continuidade da empresa. Então, vejamos o seguinte: a qualidade ela está tanto no processo como no produto.
Então, se eu tenho um processo onde eu ensejo a qualidade em relação aos custos ambientais, eu tenho economias significativas em termos de consumo de recursos. Daí, eu estou contribuindo para o resultado da empresa. Além disso, quando eu tenho uma qualidade do meu produto, eu tenho um significativo reconhecimento em termos de mercado. Então, aliar a eficiência da qualidade dentro dos processos e da utilização dos insumos e a qualidade do produto constrói o resultado pretendido da empresa, ou seja, aquilo que eu chamei de eficácia ou lucro. Esse é o meu entendimento. Professor, enquanto nós vamos aguardando aqui o chat para as pessoas se manifestarem, eu particularmente tenho uma pergunta para o senhor. Por favor. Estou trabalhando na área agora de gestão ambiental, no mestrado, aqui na UFR, e alguns alunos têm têm feito propostas de estudar a questão da educação ambiental, né? E, lógico, a educação ambiental também tem a ver com o que as pessoas conhecem sobre as questões ambientais, sobre as questões de preservação, né? E, concomitantemente, a minha filha mora, por exemplo, na Alemanha, e ela, estando aqui no Brasil, ela despertou o interesse em descobrir como que ela estava sendo preparada lá na educação, né, sobre as questões ambientais. E para mim foi uma surpresa muito grande quando nós fomos comprar uma garrafa d'água e ela pediu para ler o rótulo antes de escolher qual garrafa d'água comprar. E eu achei interessante porque, talvez pela nossa lógica, nós iríamos pela garrafa d'água com o melhor preço, né? Talvez mais barata, porque é água, né? Não, ela foi pela embalagem. Ela foi olhar a embalagem, a composição do plástico da embalagem, né? E quais as características daquele plástico que a empresa apresentava para, né, escolher a garrafa. E eu achei muito interessante porque parece uma cultura diferente da nossa, né? Como é que o senhor vê essa questão de popularizar as questões ambientais, isso para termos, por exemplo, empresas mais valorizadas, aquelas que poluem menos ou que têm práticas ambientais estruturadas? Como é que o senhor vê essa situação em termos da sociedade e ter isso como algo para ser buscado, né? Focar na qualidade das questões ambientais? É um tema muito interessante, a questão da educação. Eu vou manifestar para você uma opinião minha. Primeiro, eu imagino a educação como sendo algo aprendido, construído, mas é muito particular do indivíduo. Então, no sentido, a educação ambiental, ela pode ser construída a partir da minha conduta em relação às escolhas, como você frisou, a escolha de um produto, ou consumir um produto, por exemplo, um refrigerante ou uma bebida, um vasilhame retornável ou reciclável. Então, é uma opção cultural que eu construo na minha educação, então, na minha formação como pessoa, como cidadão e até no exercício da minha própria civilidade. Agora, a construção disso de uma forma empresarial, ela também é tão importante quanto a construção da minha civilidade, vamos assim dizer. Como o tema, a educação ambiental, ela é extremamente importante hoje, do meu ponto de vista, no comportamento organizacional. Nós trabalhamos em instituições públicas de ensino, talvez. O principal problema que nós tenhamos hoje é o paradigma da gratuidade. Então, chamando a atenção, nada é gratuito. Então, o pós-venda, a garantia de um produto não é gratuito. Você, de alguma forma, financiou a possibilidade desse pós-venda. E, de outra maneira, a empresa também ela colocou nos custos e no estabelecimento do markup do lucro esse pós-venda. Então, não é gratuito. O ensino, o serviço público, ele não é gratuito.
E a educação onde entra nesse contexto? Por exemplo, apagar a luz depois de uso de um ambiente, escolher numa licitação um produto mais eficiente, a construção de ideias para reutilização e disposição dos recursos dos processos industriais. Então, você vê uma gama de estruturas que você vai permear a própria educação. A educação ambiental em si, ou o próprio contexto da educação, ele, de alguma forma, muitas vezes nos é oferecido por como eu colocaria, com um tema-chave. No caso da educação ambiental, só assim, olha, nós precisamos reciclar. Só que nós temos que reconhecer também que, por mais que nós tenhamos, nós não vamos poder fazer o reaproveitamento de todas as garrafas PETs que são consumidas na nossa existência, né? E, possivelmente, vão comprometer o ambiente de forma significativa. Daí é importante nós entendermos isso e começarmos a optar por outras demandas de consumo. Então, por exemplo, eu posso, ao invés de usar a garrafa PET, eu posso ter um PET retornável, como já em várias fábricas, em vários países tem isso, já está à disposição. Por quê? Porque não existe capacidade de tratamento público para todo esse resíduo sólido que é gerado pelo lucro privado. E isso vai fazer parte da educação. E a educação, no caso, é a opção que eu tenho que fazer como consumidor ou como escolha de vida. Então, o tema, ele ao mesmo tempo que ele pode estar circunscrito dentro de uma área, ele é muito amplo. Ele vai ter é tão profícuo que você vai poder abordar a educação ambiental internamente à empresa, externamente à empresa, em relação ao ponto de vista dos seus consumidores, em relação à logística dos seus fornecedores, em relação aos seus financiadores, dada a amplitude, pelo menos pelo meu entendimento. Daí é um tema muito interessante, extremamente factível, e que eu recomendaria para todos os indivíduos que querem tratar a gestão ambiental. Espero ter abordado aquilo que você me questionou. Sim, professor, com certeza. A professora Cleiva Mative, que está também nos acompanhando, ela faz aqui uma colocação e pede para que o senhor explore um pouquinho mais esse assunto, dizendo que a consciência ambiental ela está sendo, sim, construída pelo consumidor brasileiro, contudo, muitas vezes os produtos ambientalmente corretos possuem um valor agregado que inviabiliza a aquisição, mesmo por aqueles que já estão convencidos do benefício. Como o senhor vê essa situação? A agricultura familiar. Primeiro, nós temos que estar predispostos a consumir um produto feio. Então, assim, mas como isso? Bom, o tomate, ou a cenoura, ela vermelhinha, ou laranja, ou bem definida, harmônica em termos de tamanho, volume e apresentação, ela só é obtida a partir do uso de agrotóxico. Não existe outro mecanismo, ok? Agora, o produto agroecológico, ele é feio, muitas vezes ele tem uma manchinha, ele tem uma imperfeição. Com isso, o que eu quero colocar é o seguinte, ainda retornando à questão da Alemanha, que você abordou, o aspecto cultural, a predisposição do indivíduo, ela não pode ser massivamente determinada a partir de uma lei ou através de uma vontade coletiva. Na verdade, vai ser a vontade individual. A escolha de eu consumir, por exemplo, um refrigerante em garrafa de vidro ao invés de garrafa PET vai ser determinante para mim,
para as consequências das minhas gerações. Isso vai ser escolha minha. O produto agroecológico, o produto como se diz, ambientalmente correto, ele ainda é exceção, porque o capitalismo fornece hoje para a gente uma produção massiva, né? Então, nós ainda não podemos fazer essa escolha, porque culturalmente é difícil para nós mesmos termos essa predisposição. Nós temos coisas muito mais, assim, no dia a dia, muito mais pertinentes até. Assim, a necessidade de poder consumir ainda supera as escolhas de qual produto consumir. Então, e eu abordei a questão da Alemanha, porque fazer isso, e ela é precursora em cuidados ambientais, fazer isso num país que tem o tamanho realmente muito próximo do estado de Mato Grosso, do estado de Mato Grosso do Sul, é diferente do que nós fazemos isso, montarmos isso num país continental como o Brasil, com a maior diversidade de iniciativas políticas, iniciativas empresariais e importante salientar também com a maior diversidade de predisposição de entendimento da escassez, porque nós somos plenos, nós somos abundantes em recursos naturais. Nós não entendemos isso como o europeu, por exemplo, ou todos aqueles que moram acima da linha do Equador entendem. Que, por exemplo, olha, eu vou ter que passar 5 meses agora, né, com neve, e eu não vou poder produzir, eu não vou poder dispor de nada, e eu vou ter que entender que eu vou ser obrigado a ser mais eficiente. Daí, o que eu entendo em relação ao consumo de produtos ou de serviços ambientalmente corretos. Existe a necessidade de nós entendermos, mas saliento que isso vai ter que ser exigido de nós individualmente, né? Como fazer isso? É claro que a gente gostaria que as empresas fossem cada vez mais motivadas, seja espontaneamente ou seja legalmente, a produzirem esse benefício à sociedade. A própria Constituição define isso, né? Que nós devemos preservar os recursos naturais para aqueles que existem agora e para as gerações futuras. Aí dá a ideia de desenvolvimento sustentável. As próprias nações discutem isso pela ONU, só que vamos construir isso individualmente. Eu só vejo essa possibilidade. Perfeito, professor. As pessoas fazem pela questão do preço, né, da eficiência que vai ter em relação ao seu gasto próprio, né, e não em relação à poluição que está sendo causada. Mas, professor, o senhor respondeu todas as perguntas, a sua palestra foi excelente, vários comentários elogiosos aqui pelo chat, vários de nossos alunos acompanhando e pessoas de outras partes do Brasil, né? Então eu gostaria de agradecer o senhor e deixar o senhor dar a última mensagem para que a gente possa despedir, porque estamos já justamente no horário de término planejado. De vocês, salientar que, embora o ano de 2020 tenha sido difícil a todos nós, eu acho que nós devemos agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui, a oportunidade de nós buscarmos conhecimento, a oportunidade de nós aprendermos, e mesmo com essa situação ruim ou de dificuldade, nós podemos tirar benefícios e aprendermos. Desejo a todos vocês um excelente final de ano, um excelente congresso, que todos possam ter contribuições e possam construir entendimentos aí da vida de vocês, e agradecer a todos também, desejar
individualmente para os familiares um ótimo final de ano e começo de 2021. Todos tenham a oportunidade de continuarem com saúde e construírem mais benefícios individualmente ou coletivamente. Muito obrigado a todos. Vocês vão receber ao final do dia